Então, o grande segredo, gente, e anota isso, tá? É ser específico. E o específico é o segredo da EFT. Eu trouxe até uma brincadeirinha aqui. Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito vago. Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico, ela fala. Sinto sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. Então, isso é ser específico. Eu só consigo ser específico se eu tiver uma boa visão, prestar atenção no que o paciente está me dizendo e na escuta ativa. Ser específico está ligado ao que o paciente está nos contando, como que o corpo dele está mostrando para a gente aquilo que ele está falando. Às vezes ele está contando uma história, ele aperta o olho. Você está prestando atenção, você vai escrever apertando o olho. Porque essa emoção você vai anotar e quando você for trabalhar lá no específico, você vai utilizar aquela sensação física para verificar se melhorou ou se não melhorou. Agora parece tudo vago, né? Eu estou falando, parece que eu estou falando grego. Calma que nós vamos entender, tá bem? Então vamos lá. A EFT funciona muito melhor quando você é específico. Olha o que muitas vezes o paciente vai trazer assim: sempre brigo com a minha esposa. Sempre, é toda hora, todo momento, em todo o lugar, sempre. Então, sempre não é ser específico. Percebe como é importante você perceber a narrativa do paciente? Olha o que ele trouxe. Eu sempre brigo com a minha esposa. O que é o sempre? Se você fizer genérico se você fizer a rodada para o sempre, você não vai atingir aquele problema. Aí vem as perguntas. Sempre brigo. Você pode me contar como que é essas brigas? Que horas que você briga, né? Como que é? Em qual momento? Quando que acontece? É de manhã? É de tarde? É de noite? O que acontece em relação a isso? Então, a gente precisa entender o que é ser específico. Eu adoro isso aqui, tá, gente? Há um ditado em psicoterapia que afirma que você não pode, olha que incrível isso, tá? Você não pode mudar uma qualidade pessoal a menos que você aceite primeiro. Lenita, o que é isso? Você não pode mudar uma qualidade pessoal a menos que você a aceite primeiro. Então, por que a EFT fala? Mesmo que eu tenha essa raiva, eu estou aceitando aquela raiva. Percebe por que ela traz a narrativa da negação? Para que você aceite que você tem aquilo. E a amígdala e o inconsciente, no momento em que você está trazendo aquela situação, ela automaticamente ela traz para você as crenças, os medos, a liberação daquela emoção. E nós já vamos ver como que isso acontece, tá? E a combinação do seu problema com uma afirmação de aceitação ajuda a construir essa autoaceitação. Então, vamos entender isso aqui, né? Olha só, como você está concentrado no seu sentimento, a afirmação de configuração ou mantém no momento presente. O que quer dizer isso? Na hora que eu estou trazendo a emoção, na hora que eu estou colocando, aquilo está sendo real para aquele momento. Eu estou sentindo aquilo. E aqui vem o papel do terapeuta de explorar esta emoção que o paciente está sentindo. Explorar não quer dizer provocar nele mais trauma ou trazê-lo para uma situação desconfortável. Explorar é você conseguir eliminar, através de toda a narrativa daquele paciente, aquela aceitação de que ele é daquele jeito. Você começa a refletir, opa, peraí, por que ela é uma expansão, né? Você consegue se abrir quando você está fazendo, porque você está afirmando aquilo que é negativo, aquela qualidade, está dizendo para o paciente que ele precisa se amar com aquilo, então ele precisa se autoaceitar
com aquela situação. Então, frequentemente, as pessoas sentem necessidade de se agarrar às suas dores como se fosse uma bengala e têm medo de abandoná-la. Essa frase, gente, ela é extremamente importante. Vocês vão perceber muito isso no momento em que vocês começarem a fazer o processo terapêutico, começar a surtir efeito, e o paciente vai dizer o seguinte: e agora, o que eu vou fazer da minha vida se eu não sinto mais dor? Se eu não tenho mais aquele medo, ela não sabe mais viver daquela forma. E aqui constitui, aqui é uma situação, gente, de muita, assim, você precisa ficar muito atento em relação a isso, para verificar se o seu paciente ele não está se agarrando à dor, se ele não está lá dizendo, sabe, eu tô com medo de largar, porque até agora eu fui vítima, isso para mim é bom, essa dor, e quando eu transformo essa dor, o que acontece? Eu não sei viver sem ela, porque eu passei muito tempo tendo aquele problema. Então, eu conheço uma pessoa, certo? A gente já fez várias sessões, que o problema da vida dela é a mãe dela. Tudo era mãe. Ela era casada, morava com a mãe e os filhos na casa da mãe. Ela não tinha condições financeiras, morava com a casa da mãe, mas a mãe era narcisista, a mãe era tudo. A mãe acabou com a vida dela. Aí ela saiu da casa da mãe, mas ela não consegue desligar da casa da mãe. Por quê? Porque se ela desligar, ela vai ter que ter o controle da vida dela. Ela vai ter que assumir o controle da vida dela e ela vai perceber que agora ela não tem mais a mãe dela e ela precisa agir. Então, eu começo a terceirizar a minha responsabilidade. E aqui entra a primeira sacada do terapeuta. Você ficar atento a isso. Isso geralmente acontece na segunda, na terceira sessão. Você já começa a perceber isso, conforme for a narrativa que ele vai trazendo para você. Alguma dúvida? Pode falar, Dorival. Helenita, então é correto afirmar que a pessoa depressiva ela tem um ganho com a depressão? Não, porque a depressão não é uma escolha, certo? Ela não é uma escolha, ela aconteceu, são fatores da vida que ela teve. O que acontece é que quando você começa a trabalhar dores muito profundas, né, daquele paciente que entrou em processo depressivo, muitas vezes ele não reconhece aquele ponto em que ele também é responsável. Tá? Isso aconteceu comigo no meu processo de depressão. Tá? Eu tenho uma determinada situação, aconteceram várias situações da minha vida, eu entrei num processo de depressão, por N razões. Aí eu vou trabalhando, e quando eu vou trabalhando esse processo, eu vou tomando consciência, porque a IFT faz exatamente isso, da minha parcela de responsabilidade. Mas a depressão não é assim, a gente não pode afirmar que a pessoa tira vantagens, né? Mas, por exemplo, um processo de vitimismo, um processo da pessoa de transição de carreira, ela não conseguir mudar a carreira dela, uma dor muito grande que ela sente fisicamente, e a gente está trabalhando aquelas dores, e ela continua se agarrando na dor, porque se ela não tiver a dor, o que é que ela vai fazer da vida dela? Então, algumas situações, não a depressão propriamente dita, você é conveniente para alguns pacientes continuar naquele processo. E aí entra você, terapeuta, de ter a observação de perceber se isso está acontecendo. Tá? Isso você vai perceber na segunda, terceira sessão, você já vai vindo, já vai clareando, que você vai perguntar para o seu paciente como que você está se sentindo, né? Eu não estou bem. Sabe, aquela situação, bom, aí você vai verificar, será que eu trabalhei bem todos os eventos específicos? Ficou algum ponto? Vamos voltar então. Volta lá para aquela cena, de 0 a 10, quanto que tá? Não, tá 2, mas se tá 2, como é que aquele sentimento está vindo? Então, o grande segredo da FT, que a gente chama, né? A gente faz uma analogia com o tampo da mesa. A gente usa ser específico comparando a uma mesa, certo? Tudo que estiver em cima, no tampo, é genérico. O que estiver nas pernas
são os eventos específicos. Então, o tampo da mesa, na comparação, representa um problema geral na minha vida. O que é o problema geral? O sintoma. Ele vai trazer para você, ele vai dizer: ai, a minha vida é um problema, a minha vida não está boa, eu tenho uma baixa autoestima, eu não gosto. Sempre aquele problema que ele vai narrar, na primeira vez que ele conversou com você, é o problema, é o tampo da mesa. É o sintoma, não é a causa, tá? As pernas simbolizam os movimentos que reforçaram aquele problema. Cada uma das pernas, assim como as memórias, terão seus próprios aspectos. O que são aspectos? As coisas que envolvem. Por exemplo, lembra que eu contei para vocês de uma paciente minha que o marido teve um estupro dormindo, né? Deu remédio para ela. O que eu trabalhei? O lençol, a cor da parede. Então, esses aspectos que estavam relacionados ao evento específico é que representam as pernas. E quando você consegue atingir esses aspectos, a cura acontece. O problema é que a maior parte das pessoas ficam somente no tampo da mesa. Por que ficam no tampo da mesa? Porque não aprenderam a FT clínica, não aprenderam a fazer uma anamnese, a usar os recursos terapêuticos para investigar essas pernas da mesa, né? Esses sentimentos, esses momentos da vida. Olha só, então eu trouxe um outro problema. Esse daqui, gente, eu escuto assim, eu vou dizer para vocês que das reclamações, é o quinto em reclamação, a pessoa chega e fala: eu sou procrastinador. Olha só, este problema é o que ela trouxe para a reunião, ela trouxe para a sessão e ela te procurou por causa deste problema. E aí, se você não sabe os eventos específicos e não conhece a FT clínica, você vai trabalhar: eu sou procrastinador, eu vou deixar de ser procrastinador, porque eu deixo tudo sem fazer. E aí eu começo a achar que isso daqui é um problema, mas isso aqui é um sintoma. Por que será que essa pessoa é procrastinador, certo? Então vamos lá, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Esse daqui é um exemplo real, tá? Então, muitos terapeutas aplicam sessões somente para o problema geral. E isso não muda o comportamento, ou muda parcialmente. Eu tenho a sensação de bem-estar. Aquilo alivia, mas a causa do problema não vai ser resolvido, né? De onde vieram esses padrões? Olha a pergunta: quais memórias e momentos da vida dela em que a procrastinação apareceu? Às vezes é direta ou indiretamente que aparece. E aqui é onde entra a tua experiência como terapeuta, né? Aqui entra a habilidade, né, para entender quais desses eventos específicos precisa ser objeto de trabalho naquela sessão. E basta você entender alguns momentos da vida desse cliente que ele não se sentiu bom o suficiente para que resolva o problema da perna da mesa. O que isso quer dizer? Olha que incrível isso aqui, tá? Já vou mostrar para vocês. Eu vou trabalhar aqui, depois eu vou explicar bem direitinho essa parte laranja aqui. Combinado? Então, vamos lá. O paciente chegou e trouxe a reclamação: eu sou procrastinador. Mas você é um terapeuta da Master FT Clínica, você conhece toda a base clínica e você vai fazer a anamnese. Nesta anamnese, aqui eu resumi a anamnese, tá? Na anamnese, eu identifiquei 9 pontos de dor daquele meu paciente sobre um determinado assunto. Olha só. Aquela vez, quando eu tinha 15 anos, eu não recebi uma rosa do Dia dos Namorados. Olha como marcou esse evento. O que isso aqui tem a ver com procrastinação? Para muitos terapeutas, nada. Mas para você que é da EFT, o que é procrastinar? Eu preciso entender. O que é ser um procrastinador? Deixar as coisas, eu começo, vou demorando para fazer. E aquilo, eu preciso entender o que aquilo representa para o meu paciente. Então, quando ele chegar e trouxer aqui para mim: eu sou um procrastinador,
qual é a primeira pergunta que você vai fazer para ele? O que é ser procrastinador para você? Entenderam? E aí ele vai trazer os exemplos. Ah, porque eu não sou bom, porque eu demoro muito para fazer as coisas, acontece dessa forma. E aí você vai lá nas dores daquele paciente, porque você já fez a anamnese. Aqui, eu estou trazendo para vocês como se vocês já tivessem feito a anamnese. Lá no processo clínico, a gente vai entender isso daqui. Aquela vez, quando eu tinha 7 anos e não recebi parabéns do professor na sala de aula. Todos os meus coleguinhas receberam e eu não. Não recebi uma rosa, não recebi um parabéns. Olha o padrão. Percebem o padrão? Quando meu pai costumava gritar comigo, eu não aguento mais você, após eu cometer algum erro. Olha só a frase, gente. Quando meu pai gritava comigo, eu não aguento mais você, fulano, após eu cometer um erro. Olha os padrões. Pintem isso lá na apostila, gente. Olha só. Quando minha mãe riu de mim, quando eu fiz uma apresentação na escola e ela me disse que eu não era boa o suficiente. Palavras do meu paciente. Olha a importância de uma anamnese, olha a importância de uma escuta ativa, olha a importância de você ouvir as queixas do seu paciente e não aplicar a EFT de modo genérico. Olha quantos padrões. Aquela vez, agora estamos falando lá do trabalho, sabe? Que meu chefe preencheu minha avaliação de desempenho como insatisfeito e disse que eu tinha que melhorar muito. Eu estava procurando uma promoção, eu queria demais aquela promoção e meu chefe não me deu rosas, não recebi parabéns, meu pai gritava comigo, a minha mãe riu de mim. Olha só quantos padrões repetitivos está vindo aqui. Quando eu ganhava os sapatos dos meus irmãos, e eu não tinha os sapatos de marca, porque meu pai não podia pagar. Sapatos de marca. Ganhava os sapatos do meu irmão, porque meu pai não podia pagar. Olha o padrão. Quando minha mãe rasgava a minha lição de casa, porque eu não tinha caprichado bastante. Aquela vez, quando eu tinha 22 anos e não fui cogitada para uma promoção que eu queria muito. Quando o meu professor me chamou a atenção na frente de todo mundo na sala. Percebe o que eu quero dizer? Qual desses exemplos anteriores você teria ouvido como uma procrastinação? Percebe o que é a importância de você investigar a fundo? Gaste tempo investigando os problemas, as dores. Por isso que uma anamnese não pode ser feita em 15 minutos, em 20 minutos e 50 minutos. Por isso que uma anamnese às vezes dura 3 horas, porque ele vai trazendo isso. E olha só, vamos começar aqui, né? Quando eu tinha 15 anos, eu não recebi uma rosa. De 0 a 10, quanto isso machuca você? E aí você vai colocando a notinha do lado. E você vai percebendo se ele chorou, o ombro dele como é que ficou, se ele apertou os dedos e todas essas emoções, você tem que perceber e anotar isso lá nas suas observações terapêuticas. Pode falar, Maria. Só antes da gente seguir, só uma coisa que eu queria entender que você falou. Quando a gente fala, por exemplo, no caso da frase 1 ali, eu já pontuo com ele assim, de 0 a 10, quanto isso Sim. ainda machuca você ou machuca? Quanto isso ainda machuca ou está machucando você, mas no momento em que você o paciente, né, que o cliente está narrando para você, pergunte, isso está doendo quanto para você agora? Só o ato de falar já vai diminuir a intensidade. E você anota, porque quando você for trabalhar isso, você vai saber, olha, quando a gente conversou sobre isso, você me disse que estava em 8, ainda está em 8, certo? E você sempre vai comparando isso. E às vezes ele vai dizer, eu não sei. Você pode falar. O que vem na sua cabeça? Se você tivesse que dar uma nota, qual nota você daria agora? Então, a intuição, que não é intuição, né? É o inconsciente trazendo a dor para a realidade, vai pontuar e você consegue mensurar isso. Até para montar o seu processo terapêutico.
Né? Vamos pegar aqui dessas 9 aqui. Qual dessas, vocês ouvindo, vocês considerariam mais grave? Então, eu diria assim, que o que a mãe fala, o 7, né? Que é da lição de casa. E por que me tocou isso? Porque eu sou professora. Então, aquilo que vai me tocar é aquilo que talvez eu tivesse algum tipo de relação de dor. Não sei. Eu estou falando, mas, gente, eu estou vagando. Se eu estiver errada, me corrija. Luísa, fantástico o que você falou. Mas vamos lá, deixa eu só explicar. Por que você vai escolher? Porque é a tua sensibilidade que vai te dizer qual você vai começar primeiro. Não é que seja a mais importante ou a menos importante colocação, mas é aquela que te tocou e que você olha e que o seu paciente nominou com uma nota mais alta. Então, ele vai falar, minha mãe rasgou. Mas eu que estou escutando a narrativa e estou percebendo o que o meu paciente está querendo dizer, eu analiso. Por quê? Porque aquela que tem a maior intensidade não é a primeira que eu vou começar o processo terapêutico. Você sabe por que eu coloquei o 7? Por quê? Porque essa semana, conversando com o meu filho, uma das questões que ele me falou, e ele hoje faz terapia, é justamente isso. Eu rasgava as folhas, eu arrancava a folha do caderno dele, para poder ele ter um caderno, porque eu sempre fui muito cobrada como que eu seria uma mãe. Então, eu achava que para eu ser uma boa mãe, para mostrar para minha sogra, para mostrar para as pessoas, meu filho tinha que ser perfeito. E eu vi que isso causou um trauma muito grande para ele, sabe? Então, quando eu li essa frase, a 7, foi como se fosse uma apunhalada para mim, entendeu? E olha que legal, Cláudia, que você está falando, porque lembra que nós falamos lá no autoconhecimento que eu tinha que me limpar das minhas emoções? Então, quando o paciente está trazendo a dor para você, se você não está emocionalmente bem, aquilo que ele está te contando e você passou, aquilo te fere. E você não consegue levar o seu paciente a um estado maior da onde você está. Lembra que nós vimos isso? A sua personalidade é o que cura. Então, veja, numa pergunta, já faço para os outros que levantaram a mão. Olha lá, vamos pegar o número 7, tá? Quando minha mãe rasgava a minha lição de casa porque eu não tinha caprichado bastante. Vamos imaginar que esse paciente, ao narrar isso, ele narrou com a nota 10. Você vai explorar, você vai perguntar, como que você se sentia? Você pode me contar exemplos, uma lembrança que você teve, que aconteceu, isso, um detalhe que aconteceu? Olha que importante isso. E aí, cada ponto dessa situação, desse filme que ele vai trazer, tem os aspectos. E aí você vai entrar. Eu me lembro aquela vez que eu estava fazendo a lição de casa e a minha mãe foi lá e rasgou a minha lição. Nossa, como é que você estava fazendo? Era num caderno? Era onde você estava? Você estava sentado na sala, na cozinha? Olha os aspectos para você trabalhar. Então, se você não souber fazer uma investigação profunda, você não consegue trabalhar com os eventos específicos. Por isso, muitas pessoas dizem que a EFT não funciona. Aliás, isso aqui vale para qualquer técnica, tá? Quando eu vi a 7, me veio essa questão do perfeccionismo, que começa a existir, né? Puxa, se ela, né, rasgou a lição, é porque eu não sou bom. Como é que era a sua mãe em outros aspectos? Olha o ouvido da narrativa. Você conseguir tirar... A sua mãe era perfeccionista? Como é que ela lidava com as coisas da casa? Tinha que ser sempre tudo perfeito? Então, não é só a lição de casa. São as outras coisas que aconteceram que, na visão daquela criança que olhava para a mãe, o que ele interpretava aquela atitude. Olha que importante isso daqui. Por isso, gente, você não pode ser um aplicador de técnica. Não dá para ser. Imagina eu pegar... Hoje nós vamos fazer um exercício de ansiedade no final da aula. Nós vamos trabalhar a ansiedade geral. Vai melhorar? Eu vou me sentir bem. Eu vou trabalhar os eventos específicos, porque a ansiedade para mim é diferente para você, Mari, diferente para o Dorival, para o Júlio, para a Gabriele, para todo mundo. Então, eu preciso entender que a reclamação é uma
crença principal que eu tenho. E quando eu, terapeuta, investigo a fundo aquilo que o meu paciente está dizendo, eu consigo entrar nos eventos específicos. Quanto mais clientes eu atender, melhor eu vou ficando. Você vai ficando apurado no teu ouvido, nas entrelinhas. Você vai pegando aquelas coisas, você vai ficando... Então, assim, não precisa ficar desesperado. Isso é a prática que vai trazer para você. A Anacete, ele fez eu lembrar de um evento que aconteceu com o meu irmão. A professora mandou desenhar um Dia das Mães, um desenho para as mães, e ele gostava na época muito do Goku. Ele olhava miniaturas e ele desenhava grande. E aí ele fez um desenho para minha mãe. E ela pegou, isso não é desenho para o Dia das Mães, amassou e botou no lixo. Olha a falta de respeito, né? E aí ele chorando disse, mas a mãe é minha. Ela disse, mas isso não é um desenho Dia das Mães, desenho das Mães é flores. Ele foi lá, juntou do lixo chorando e foi para casa. E a minha mãe chegou, foi na escola ver depois do que tinha acontecido. Isso deu na época muito problema, porque ele teve que fazer tratamento, porque ele achava que iam julgar ele pelo fato dele fazer um desenho, ou que estava tudo errado, que não era, tinha sido do professor, né? E isso, realmente, a escuta, eu olhando ali, na primeira coisa que eu vi foi os detalhes, porque eu convivi com essa situação em casa, né? Os detalhes são bem, mas por quê? Em que papel, em que folha, como foi? Né? Agora pensa numa consulta de 50 minutos, você explorar esses... gente, você já contou agora a emoção, agora na próxima semana a gente vai trabalhar isso. Não dá, gente. Não tem a pessoa está trazendo essas dores, né? E o outro ponto importante disso é que você vai criando aquela sintonia, aquela conexão com o seu paciente, porque você vai ajudando ele a trazer aqueles eventos que muitas vezes estavam guardados lá no inconsciente, ele nem sabia que tinha mais. Assim como vocês, quando fizeram a cartinha, muitas coisas estavam guardadas e quando vocês trouxeram à tona, vocês falaram, nossa, isso aqui ainda está pesando em mim, né? Isso aqui, olha, isso aqui aconteceu. Então, olha que importante que é. E às vezes, gente, às vezes não, a maioria das vezes, quando ele traz aquele problema, ele não traz de forma completa. Ele sempre traz de uma forma genérica. Aquela vez que meu chefe preencheu minha avaliação de desempenho 5, né, como insatisfeito. Como que foi essa cena? Você estava buscando, como é que são seus hábitos dentro da empresa? Você é tímido, você é comunicativo? Como é que você vê, né, o seu processo? Olha quantas perguntas eu posso fazer. Porque ele tinha uma expectativa, mas ele fazia parte dele. Olha, você trazer a verdade para dentro da sessão. Agora eu vou lá e faço, meu chefe não me deu a promoção, esse meu chefe... Gente, é um absurdo isso. É um absurdo quando eu trabalho de forma genérica. Por isso, eu não faço sessão avulsa. Exatamente por isso aqui, porque eu faço o meu paciente melhorar temporariamente. Isso daqui, gente, é o segredo. Lá na anamnese, olha, gente, quando a gente for para o processo clínico, isso daqui tem que estar muito claro para vocês, tá? Bom, dentro do processo, quando eu trabalho, eu tenho o efeito generalizador. Olha aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 9 problemas. Muitos desses problemas foi porque eu fui humilhado, foi porque eu me senti de uma forma muito mal, né? E aquilo foi criando situações dentro de mim. Então, o que é o efeito generalizador? É você escolher desses 9, uns 3, 4 para trabalhar, e quando você for pegar as outras cenas, praticamente está tudo resolvido. Então, quando você enfoca alguns problemas aparentados, né, com a FT, o processo começa a se generalizar-se em todos esses problemas. Por exemplo, eu não sei se quem atende, alguns de vocês aí, se já tiveram uma situação como essa. Mas eu tive uma paciente cuja a mãe dela deu ela, com 14 anos, morava numa região pobre, para ela virar, né, uma garota de programa e trazer o dinheiro. A mãe era agenciadora.
Então, ela relata, quando ela estava relatando para mim, ela tinha um relato de muitos homens que faziam maldades com ela. Você não ia trabalhar lá com os 30 que tinham feito aquilo, mas nós escolhemos os 5 principais. E quando nós trabalhamos os 5 principais, automaticamente os outros diminuíram e nem precisaram ser trabalhados, porque você trabalha com aquele efeito generalizador. Então, isso aqui é uma coisa muito grande, né? FT frequentemente clareia uma floresta inteira após derrubar só algumas árvores. Olha que bacana. Por isso é importante você saber escolher o momento certo, o problema certo, a dor certa para o processo de terapia.